vocês hoje sobre visão alinhada, sonhos realizados. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 3, está escrito assim. Primeiro Reis, capítulo 19, verso 3. Elias teve o que, gente? Elias teve o que? Medo, e fugiu. Diga comigo, o medo provoca em mim reações. Diga, o medo me coloca em movimento. Você já parou para perguntar para si mesmo sobre os movimentos que você tem feito na sua vida? Sobre o que originou esses movimentos? Vou dar um exemplo simples, que muitos aqui já ouviram algumas vezes, alguém talvez nunca ouviu, alguns não lembram, mas está tudo bem. A igreja ainda era na Américo Brasiliense. Era um dia bem quente. A gente estava muito apertado financeiramente, mas muito. E eu estou lá à tarde na igreja trabalhando, e a pastora vendo, não sei o que, algumas coisas e tal. E de repente eu vou postar alguma coisa na rede social e aparece a foto de alguém falando: nossa, essa Pink Lemonade maravilhosa do Starbucks, geladinha e tal. E naquele calor eu olhei aquilo, irmãos, eu fiquei aguado. Aí terminou, a pastora falou: bom, vamos embora, vamos. Ela falou: amor, precisava trocar uns presentes que eu ganhei, não sei o que, passar no shopping. Falei: ótimo. Sem falar para ela das minhas intenções. Falei: vai lá que eu fico aqui com o Rogerinho, só tinha o Rogerinho ainda. Vai subindo que eu vou estacionar e tal. Fui direto para o Starbucks, comprei a tal da Pink Lemonade, que ia custar uns R$20. Na época que R$20 para mim naquele momento era R$200. E eu falei: mas eu trabalho pra caramba, eu mereço. Tem hora eu renuncio um monte de coisa, tem hora que eu mereço, né, Jenny? Tem hora, né, Jenny? Nem Jenny, me ajuda. Ah, pelo amor de Deus. E peguei, irmão, dei a primeira golada, irmão. Com a mesma alegria que eu fui, eu voltei. Ô trem ruim para mim. Alguém deve dizer: pastor, eu amo, tá tudo bem. O meu movimento de ir lá e comprar, pagar, mesmo naquele momento fazia mais sentido usar aqueles R$20 para comprar uma pizza para a família inteira. Naquela época dava para comprar uma pizza. Estou falando de 10 anos atrás. Eu comprei um copo de algo ruim, porque eu vi alguém dizendo que estava sentindo prazer em tomar aquilo. Será que os seus e os meus movimentos estão sendo impulsionados por algo que a gente viu ou ouviu de alguém e a gente nem sabe se aquilo tem a ver com a gente? A gente nem sabe se aquilo faz sentido, se aquilo cabe na nossa vida, se o nosso paladar também vai ser igual daquela pessoa. Sabe, viver de aparência, viver para querer mostrar para os outros, viver para ser igual a turminha, para se, ai não, porque se eu não for assim, eles vão me aceitar. Mulheres ou meninas, se eu não mostrar meu corpo, as pessoas não vão. Mas com muito amor e muito carinho. Cuida bem da tua alma, porque o nível está muito baixo. De amor próprio. Gente, eu estou ofendendo alguém? Está muito baixo. Eu não estou falando sobre se cuidar. Eu não estou falando sobre... Não, pelo amor de Deus. Né, Jenny? A Jenny fez luzes. Está tudo bem. Se cuide. Se ame. Mas se respeite. Se valorize. E valorize quem deu a vida por você. Valorize o único que morreu por você e por mim sem a gente valer nada. Porque tem gente que não toma nem um tapa por nós, mesmo a gente valendo muito para aquela pessoa. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, está escrito na palavra dele. A gente crê nesse Jesus. Então, Elias fugiu porque ele teve, depois de vencer um grande desafio, era para ele estar cheio de confiança, cheio de fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi isso. Eu falo muito isso com a pastora, eu aprendi isso. Da pior, da melhor forma possível. Da pior porque doeu, e da melhor porque eu identifiquei. Depois de grandes vitórias, cuidado para não baixar a guarda no meio da celebração. Celebre. Não estou falando para a gente ser, ai, mas não, celebre. Mas não baixe a guarda.
Porque no baixar a guarda de grandes celebrações, eu já fui atingido muitas vezes. E talvez você nunca tenha pensado nisso, você vai começar a identificar isso na sua vida. Eu sempre falava para a pastora: Linda, nós temos um grande acontecimento, um grande evento, uma grande qualquer coisa, grande. Algo que não é o básico, o de sempre e tal. Vigie no antes, no durante, mas principalmente no depois. Porque depois que foi tudo feito, tudo maravilhoso, com excelência, a gente tende a ficar comemorando. É a hora que o inimigo pega a gente com a guarda baixa e nos atinge. Quantas vezes eu e a pastora, já no ministério, tivemos brigas idiotas, totalmente sem sentido, que depois, quando fui amadurecendo, eu falava para ela: Linda, você está entendendo que essa briga começou por uma coisa tão... Aí quando ela ia acalmando, eu tinha acalmado, é mesmo. Eu falei: mas percebe em que momento a gente saiu da linha? Depois de estar tão feliz, estarmos tão felizes com uma conquista, a gente se distraiu e a nossa alma foi atingida. Elias tinha acabado de vencer um desafio contra os profetas de Baal. Elias tinha acabado de ver um início de reavivamento em Israel. Veio fogo, viria chuva, veio chuva, mas principalmente a nação se reuniu no Monte Carmelo para gritar, clamar, declarar em alta voz. O que eles declararam? Alguém lembra? Só o Senhor é Deus. Uma nação cujo rei se casou com uma mulher endemoniada. E como o espírito, eu não estou falando de gênero, eu não estou falando que toda, mas o espírito de Jezabel continua atacando a igreja do Senhor, o povo de Deus. O espírito de Jezabel continua tirando homens, famílias, nações do caminho. A influência de mulheres desconectadas com Deus está desenhando um futuro trágico para a sua família. E elas batem no peito dizendo que sabem o que estão fazendo. Como eu tenho ouvido isso de amigos, ministros de Deus, e como eu tenho notado isso. Aí agora sim eu vou falar, porque a Bíblia diz: as mulheres, toda mulher sábia, mas a tola com as suas próprias mãos. Os frutos dirão quem ouviu e quem não ouviu Deus. Isso não é falando com alegria, é com dor. Porque reerguer uma casa é muito mais difícil do que construir. Lidar com entulho, lidar com as lembranças de que isso aqui foi bom e agora não sinto mais nada, a família foi desintegrada, isso é terrível. Elias vem enfrentando há anos uma cultura de idolatria em Israel, estabelecida pelo rei, casado com uma mulher endemoniada. Aquela mulher endemoniada influencia a nação inteira a voltar os olhos a Baal, a voltar os olhos aos ídolos, quando ele já tem o Senhor. Cuidado para não olhar para fora e desvalorizar o que você já tem dentro. Idolatria é isso. Eu já tenho um Deus, eu não preciso buscar outros deuses. Eu não consulto espíritos, primeiro porque Deus proíbe, segundo porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. São demônios disfarçados. Terceiro, porque eu já tenho um Deus para guiar a minha vida, para dirigir a minha vida. Eu não consulto outras mulheres se elas estão disponíveis para mim, porque eu já tenho uma mulher com quem eu fiz uma aliança até que a morte os separe. Eu não consulto os filhos dos outros para saber se querem ser meus filhos. Eu tenho meus filhos para abençoar e tenho filhos espirituais para cuidar.
filhos do coração, para amar, para profetizar. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas lembra do exemplo que eu dei lá de eu cobicei? Não cobicei nada dos outros. Eu só desejei também tomar um negócio que eu não sabia se era bom. Eu achava que era. Gastei um dinheiro que naquele momento fazia muito mais sentido. Comer uma pizza com a minha família. Quanto você e eu já perdemos porque a gente quis ser os outros. A gente quis ser igual aos outros. Eu lembro quando, depois de me converter, eu fui estudar, voltei a estudar, fui fazer faculdade. Prestei o vestibular aqui na Metodista, publicidade e propaganda, eu gosto da área de comunicação. Entrei. Primeiro semestre, tinha 10 no meu boletim e não era em educação física. Oi, Elis. Calma. Tinha 9, Jenny. Tinha 9,5, tinha 8,5. A menor nota, se eu não estiver enganado, era um 8 ou 8,5. Sabe a primeira coisa que eu fiz? Recebi por e-mail, naquela época não tinha WhatsApp. Eu encaminhei o e-mail para meus pais. Eu falei, agora eu vou mostrar para eles que um dia ia dar certo esse negócio. Porque eles choraram comigo, assim, meu Deus, ele precisa... Gente, de verdade, teve uma vez que eu precisava de 11 para passar de ano. No último semestre, precisava de 11. No último bimestre, época dos bimestres. Em matemática. Aí a minha mãe pegou uma amiga, e eu amo matemática. Faz um desafio comigo de tabuada, eu amo. Mas a bagunça. Minha mãe contratou uma amiga que era professora particular e falou, vê aqui e tal. Aí ela falou, ele é muito inteligente, o problema dele é que ele dispersa, ele não concentra, ele faz, ele resolve, depois ele sai, ele não sei o que e tal. E eu estudei. A minha mãe foi lá na escola conversar, aí falaram, olha, se ele tirar 10, ele vai para o conselho. A gente dá esse um ponto para ele. Se no último bimestre ele tirar 10, ele prova que ele merece a nossa confiança. Graças a Deus eu tirei 10 e passei. Sabe o que aquilo me ensinou lá atrás? A capacidade estava ali dentro, só precisava aproximar a pessoa certa. Ei, se conecta com Deus porque a capacidade já está aí dentro. Só precisa desligar do errado e conectar com o que é certo. Só precisa realinhar a visão. Se Deus deu o sonho, a Bíblia diz que Deus é o mesmo que opera em nós o querer e o realizar. Então Ele opera, Ele. A gente precisa entender que se Ele despertou o querer, Ele também vai dar capacidade de realizar. Mas a gente no meio do caminho vai desconectando de Deus, vai conectando com um monte de outras coisas que enchem a alma, mas esvaziam o espírito. Enchem as emoções, mas esvaziam os princípios e valores. Se custa a minha aliança com Deus, é muito caro. Eu não quero isso para mim. Quem entende o que eu estou dizendo? Se custa meu relacionamento, a minha intimidade com Deus, é muito caro. Não quero. Elias encarou um desafio muito nobre. Ele não se curvou a Baal. Ele foi ao monte. E a nação foi lá. A nação ainda não sabia quem servir. Elias diz, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a ele. Se o Senhor é Deus, sirvam a ele. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Como alguém já disse, o muro é do diabo. Sabe aquela história? O cara está em cima do muro, de um lado está o anjinho falando, vem para cá, do outro lado o diabo nem fala nada. E o anjinho fala, vem para cá, vem para cá. E o cara olhou e falou pro diabo, falou, oi, o anjinho fica toda hora me chamando para ir para o lado dele, e você não me chama? Você nem fica aí me... Ele falou, não, o muro é meu, continua aí. Não decidir já é decidir. Não escolher Deus já é fazer uma escolha. Não ouvir Deus antes de tomar uma decisão já é uma decisão. Quem entende o que eu estou dizendo? Já errei muito por não ouvir Deus. Já errei muito por ouvir o ímpeto das minhas emoções. Já fui muito impulsivo, ainda sou, às vezes. Graças a Deus, cada vez menos. Elias fugiu, porque Jezabel falou que ia matá-lo. E ele não foi perguntar para Deus, o Senhor vai deixar Jezabel me matar? O Senhor que me deu vitória contra 450 profetas de Baal, mais profetas de Azerá e outros falsos deuses. O Senhor me deu vitória contra centenas de falsos profetas. Agora uma mulher, tudo bem que ela tem o exército de Israel ao lado dela, mas ela vai conseguir? E no projeto de Deus Elias nem morria.
Nossa, isso aqui é forte, pelo amor de Deus. Elias está com medo de ser morto pela Jezabel, mas no projeto de Deus, Elias nem morre. Não é que o Elias vai morrer diferente, o Elias nem... Não, gente, pelo amor de Deus, vem comigo aqui. Eu e você estamos fugindo de coisas que Deus no projeto dele disse, isso nunca vai acontecer com você. Para de fugir. Para de fugir da morte, Elias, porque nem morrer você vai. Eu vou te arrebatar. Deus, eu não quero morrer desse jeito, eu quero morrer de outro jeito. Eu quero morrer aqui encostado numa árvore, na sombra de uma árvore. Senhor, tira a minha vida aqui. Eu quero morrer aqui quietinho, sem dor. Deus fala, nem quero que você morra. E a gente está fugindo de algo que Deus já disse que não faz parte do projeto, do plano dele para a gente. Para de fugir com medo do anúncio que o diabo fez e dê crédito à palavra do Deus vivo, porque o que ele falou, ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Creia e viva o melhor de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Se o Elias faz uma oração, se Elias faz, ele não fez. Você está vendo o quanto a oração que a gente não fez custou caro para a gente? Se Elias faz uma oração, a falta de uma oração levou Elias para um quadro de depressão. Se Elias tivesse tido uma consulta com um psicólogo, um terapeuta, iam dizer que ele estava em burnout. Iam dar um monte de diagnóstico, e eu não estou aqui banalizando nada, pelo amor de Deus. Ele estava numa crise mesmo. Esgotado, não estou questionando. Mas se ele faz uma oração, Deus diria, Elias, acalma o teu coração, eu vou cuidar de você. Sabe como é que vai terminar a sua história na terra, Elias? Não, Senhor, eu vou mandar uma comitiva te buscar. Gente, não. Elias está com medo da Jezabel tirar a vida dele, e Deus já tem uma comitiva pronta, dizendo assim, carros, cavalos de fogo, vocês vão lá fazer a comitiva para o Elias, porque a chegada do Elias aqui não vai ser de qualquer jeito. Esse homem me honrou, esse homem foi valente, eu tenho algo especial na vida dele. Ei, presta atenção, já tem anjos, a Bíblia diz que o Senhor dá a ordem aos seus anjos para nos guardar, já tem anjos para fazer parte da comitiva, de travar batalhas conosco. Não fuja da batalha, ore a Deus, ouça a Deus e fale o que Deus falou, e não o que você está sentindo ou o que disseram. Fale o que Deus falou a teu respeito, e se prepare que os anjos vão trabalhar em seu favor, e grandes bênçãos acontecerão para glorificar o nome de Jesus. Como é que Elias subiu? Alguém lembra? Ele foi levado por quem? Não foi. Não foi, pastor? Não foi. Leia. As carruagens e os cavalos de fogo foram só a comitiva. Ele foi levado num redemoinho. O vento levava. Ele subiu nas asas de Deus. O vento levava. E os cavalos e carros fazendo a comitiva. Sabe aquela coisa de quando o presidente toma posse, e vão os batedores, e vão os carros, toda aquela monte de coisa? Deus fez isso com Elias, gente. E o Elias está com medo da Jezabel. Não, se você entender o que Deus está ministrando para a gente hoje aqui, irmão, meu Deus, é impossível você ter uma semana de qualquer jeito. Essa, eu creio, vai ser a melhor semana da minha e da sua vida. Agarra essa palavra, sabe por quê? Porque cada desafio que aparecer, você vai lembrar da comitiva, você vai lembrar dos carros, cavalos de fogo, aquelas carruagens, e você vai dizer assim, Deus já preparou escolta para mim, eu não estou andando sozinho, Deus já preparou uma escolta para mim, o que Jezabel está querendo fazer comigo, o meu Deus não vai deixar, eu vou honrar o meu Deus, e o meu Deus vai honrar a palavra dele na minha vida. O que estava faltando? Era essa palavra? Recebeu. Para de fugir por causa do... Para de se enterrar por causa do casamento, família, filhos, ministério, negócios, saúde, emoções. Quanta coisa sendo enterrada por causa do medo. E Deus está dizendo, se a sua visão for alinhada, se a sua visão estiver conectada ao que eu tenho para você, você não se moverá mais por medo. Você não fugirá mais por medo. Você não se omitirá mais por medo. Mas você vai se levantar
numa força que você não tem. Pastor, mas eu não tenho essa força toda. É isso mesmo, é isso. Andar com Deus é sobre isso. Elias não tinha capacidade de subir voando, mas Deus tinha um caminho para ele. Davi não tinha condições de vencer Golias, ou um leão, ou um urso, mas Deus tinha um caminho de honra para ele. Ei, presta atenção, Deus não está de olho na sua capacidade, Deus está de olho na sua dependência, na sua obediência. O que Deus procura em mim e você não é o quanto somos capazes, Ele capacita os seus escolhidos. Ele está procurando gente que creia, que dependa, que obedeça. Se a gente se enquadrar nesse perfil, a capacidade de Deus vai nos alcançar, e o extraordinário vai acontecer. Para de se mover por medo. Fugiu para salvar a vida. Que vida que ele quer salvar, que nem morrer esse homem vai. Gente, não, eu não sei a sua visão, mas eu imagino Deus rindo no céu. Eu vejo Deus rindo. Se o teu Deus é carrancudo, não sei o que, assistiu muito Thor, aí fica pensando os raios. Tem raios, tem todas essas coisas, mas também tem alegria. O céu que você vai, gente, tem alegria? Senão não vamos estar no mesmo céu. Você vigia. Gente, uma alegria. Eu imagino Deus, o pai olhando para o filho, dizendo assim, olha lá, ele está com medo de morrer, Marcelão, e nem morrer ele vai. Ele nem sabe que daqui a pouco ele vai subir aqui, ó. A Jezabel vai endoidar, porque para matá-la ela vai ter que subir. O problema é que o nome dela não está aqui. Ela não vai subir. Deixa eu te dizer, para te tocar, o inimigo vai ter que passar com uma credencial diante do teu Deus. E se você estiver andando com o teu Deus, ele não passa. O que é? Senhor, Jezabel mandou matar o Elias. Traz o Elias aqui. Pronto, Elias está aqui. Jezabel, Elias está aqui. Vem pegar ele aqui. Sabe aquela história de... gente, já falei várias vezes, quando a gente é criança, a gente procura um irmão ou um amigo grande e fica atrás dele e fala assim, quero ver agora quem vai me pegar. Gente, eu brigava demais. Eu era encapetado. E era tão endemoniado que eu arrumei um amigo que o apelido dele era Capeta. E no bairro eu arrumava confusão. Ia lá, os caras falavam, mexe com ele não, que ele é amigo do capeta. Eu era 2 vezes amigo do capeta. O da terra e o do inferno. Quando o capeta morreu, eu falei, agora eu vou ter que ficar mais quieto. Que o capeta não vai mais me defender. Ei, nós somos filhos amados do Deus vivo. A gente tem um lugar seguro nele. Não precisa se mostrar para o mundo. Não precisa se corromper para o mundo. O que falta na sua alma, na sua essência, nas suas emoções, está em Deus. Se conecta com Ele, você vai ver quanta satisfação. A gente não vai ficar mais falando, mas por que eu posso isso, não posso aquilo? Não é sobre poder ou não, é sobre... Estou tão feliz com meu Deus que isso aqui nem faz sentido para mim. Quem entende o que eu estou falando? Fugiu. Para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Outra coisa que a gente faz, quando a gente está com medo, a gente começa a se isolar, a gente vai desconectando todo mundo. Esse aqui eu fui lá no hospital visitá-lo, no final do ano passado. Fui dar uma sacudida nele. Eu entrava a hora que podia, entrava a hora que não podia, entrava oficial, entrava extraoficial. A capa entrava assim escondido, subia as escadas clandestino. Pastor, pode isso? Irmão, quando você precisa socorrer um servo, você está em missão. Quem lembra do testemunho do Zé Paulo no ano passado? O Zé Paulo floresceu de volta. Nunca teve desviado, não é nada disso não. Mas estava ficando abatido por uma série de batalhas. E de repente ele olhou e falou, caramba, eu tenho valor, eu sou uma bênção, eu isso, aquilo. O irmão saiu voando aí, ó, tá aí, ó. Mas sabe o que era? Deus estava preparando ele para um ano desafiador, mas abençoador. Só nesse ano, ele venceu uma batalha no coração, a mamãe dele venceu uma batalha contra o câncer, e a Sandrinha um tumor na cabeça. No mesmo ano. Agora, olha o que o diabo queria sabotar no final do ano anterior. A fé. Porque ele também está vendo que ele está desenhando. E Deus vai lá e alerta. Para de desconectar com quem é servo de Deus. Tem gente que a gente já sabe quando a coisa não está bem, a pessoa foge do servo de Deus. Não quer falar com a gente, que é de Deus.
Só quer falar com quem massageia o seu ego e vai levando para longe, para longe e para longe. Cuidado, Jezabel quis levantar a nação inteira de Israel contra Elias, porque a voz profética da nação era Elias. A palavra do Deus vivo estava na boca de Elias, e se ela conseguisse com que a nação não ouvisse Elias, eles não ouviriam consequentemente Deus. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de... Então, se não ouvir o profeta de Deus, não terão fé e serão facilmente manipulados. O que eu vejo de gente ser manipulada e se contaminar e se corromper e se perder pela ação do espírito de Jezabel, que faz desconectar da voz profética. Custa muito caro. O verso 4 vai dizer assim, ó. Depois foi como? Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? Alguém quer se levantar contra Deus? Então não se isole. Eu não estou falando sobre aquele momento de Mateus 6. Entra no teu quarto, 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu Deus te ouvirá e te recompensará. Momentos, não é uma vida. Porque o mesmo Deus que manda entrar no secreto para falar com ele, em Gênesis disse, não é bom que o homem esteja só. A vida não é para ser vivida sozinha, mas é muito pior se for vivido mal acompanhado. Muito pior. É muito pior se for mal influenciado. Muito pior. Isso aí, muitos de nós crescemos ouvindo, antes só do que mal acompanhado. Mas até sozinho, eu posso me conectar com Deus, e Deus vai começar a me apresentar os dele, a turminha dele. Pastor, mas vão zombar de mim por eu ser da turminha de Deus. Joia. Cada vez que zombarem de mim, Deus fala assim, uma estrelinha para você, você continuou me amando. Fica tranquilo que daqui a pouco vem recompensa, mais uma estrelinha, mais uma sementinha, mais uma sementinha. A hora que Deus desatar a tua colheita, porque não se envergonhou dele, ninguém vai aguentar. Aí quem zombou vai chegar perto e vai falar assim, tem jeito, cabe eu aí? Cabe eu aí? Irmãos, Deus quer que a gente transborde, Deus quer que a gente... A igreja do Senhor não é a casa dos mendigos. A gente pode chegar como mendigo, esfomeado, doente, abatido, arruinado. Mas à medida que a gente vai sendo alimentado, nós nos tornamos aqueles que dizem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz assentar em pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. Por amor ao seu nome, Ele prepara uma mesa, um banquete perante mim, na presença dos meus inimigos, para eu testemunhar quem Ele é na minha vida. Em João 10:10, Jesus vai dizer que Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então, nós como igreja não somos escassos. Diga, nós não somos escassos. Diga, nós passamos pela estação escassez, mas é uma passagem, não uma habitação. E essa escassez é de tudo, é de emoções, é de ideia, é de graça, é de perdão, é de alegria, é de recurso financeiro, é de tudo. Não estacione na escassez, não levante um altar para a escassez. Tem gente que levantou um altar para a escassez. Chega a pessoa e fala, tá ficando rico, aí a pessoa está amarrado, misericórdia. E agora você está... Gente, eu já contei para vocês, uma vez a pastora estava num evento de mulheres, num outro lugar, Sandrinha estava junto, Zé balança a cabeça que ele sabe essa história. E de repente tem uma irmã que há muitos anos tinha congregado com a gente, não congregava mais, já fazia tempo e tal. E de repente essa irmã estava na mesa à frente, a pastora chegou depois com a Sandrinha, mas algumas irmãs ficou ali sentada, e ela vendo a irmã, e a irmã canta, celebra e dança, e feliz e ri. E dali a pouco fala assim, agora cumprimenta o pessoal de trás. Quando essa irmã virou para trás, ela viu a pastora. E ela sempre se fazia de vítima e sofrida para a pastora. Aí ela olhou e falou, oi pastora Angélica, tudo bem? Pastora, eu estou aqui aplaudindo, cantando, rindo, mas eu estou mal, viu? Assim, eu estou assim, me esforçando, mas está difícil. A pastora falou, amor, você não sabe o que é. A irmã ficou constrangida por eu vê-la feliz. E veio pregar para mim que ela estava muito triste, que estava muito ruim a vida dela. Ela falou, não se engane não, eu não estou bem não estou feliz. Gente, quem nós nos tornamos? A gente faz questão de mostrar o quê? Eu já falei para vocês que uma vez eu ouvi uma pessoa falando que a pastora estava longe, eu ouvi a pessoa falando. Quando a pastora chegou, eu falei, o que aconteceu, linda? Por quê?
para a gente poder entrar em oração, como que a gente pode ajudar, tal. Eu estava contando testemunho. Eu falei, não. Você está confundindo. Não é, eu não sei com quem mais você conversou, mas quando estava conversando com a Jennifer, não era a Jennifer, estava com a Jennifer. Estava contando testemunho. Eu falei, não, linda, não, linda. Ó. Eu estava contando testemunho. Eu falei, filho, o dia que ela compartilhar um problema, a gente cai morto. O mundo está vendo Cristo em nós. Foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Quanto tempo a gente está andando sozinho numa direção errada? Indo para desertos que não foram uma direção de Deus. Tem gente que está entrando no deserto porque está ouvindo Jezabel. Uma coisa é o Espírito de Deus nos levar para o deserto, para passarmos por uma provação, uma tentação, vencermos, sermos servidos pelos anjos. Outra coisa é irmos nos isolar para fugir do chamado que recebemos de Deus, porque Elias tem chamado de profeta. Eu já tentei fugir sozinho para o deserto do chamado que eu recebi de Deus. Algumas vezes, ferido por decepções, feridos por desonra, ferido por deslealdade, um monte de coisa. Mas mesmo nessas vezes, quando eu subo aqui, deixo Deus usar, irmão, é o momento mais feliz da minha vida. Mas aí depois passa, e aí quando eu estou ali no dia a dia, eu olho e falo assim, não vou mais. Não vou, não tenho que me sujeitar, isso é muito humilhante. É muito isso, é muito aquilo, é muita ingratidão, é muito isso, não vou. Aí Deus vai. Aí mais uma vez eu subo. Aí Ele enche de novo. Aí eu fico felizão da vida. Quem aqui passa por isso? Você acha que é só com você? Aconteceu com Elias, o homem nem viu a morte, irmãos. Para de sentir o pior do mundo. Elias passou por isso. O que a gente precisa é aprender a ficar na conexão certa, do lado certo da história. Para de ir para deserto que Deus não te mandou. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Graças a Deus ele orou. Pastor, mas foi uma oração ruim, mas orou. Até oração ruim, se você fizer para Deus, está ótimo, porque orar é conversar, não é, gente? Deus, quero morrer. Ele fala, mas eu não quero que você morra. Mas eu quero morrer, Deus, eu não quero que você morra. Quem é mais forte? Deus vai levar em conta que mesmo a gente querendo a coisa errada, a gente teve o temor, o respeito de falar com Ele. E de pedir a coisa errada para Ele. E ouvir a resposta dele. Deus, eu quero isso, mas não é isso que eu tenho para você, Edson. Mas Deus, eu quero tanto, mas não é isso. Orou. Deus, já basta, já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Gente, vocês estão entendendo aqui? Elias está fugindo de quem? Porque a Jezabel queria, e ele ora pedindo para Deus o que ele quer? Não era mais fácil ficar lá que a Jezabel fazia o serviço? Sim e não. Por quê? Sim e não. A minha vida está na tua mão e não da Jezabel. A leitura de Deus na oração de Elias, para mim, é essa. Ele quer morrer, mas não pela mão da Jezabel, mas pela minha mão. Não, você vai entender essa. Eu vou dar um exemplo bem simples, aí você já vai direto. Alguém quer prosperar? Pela mão de Deus ou de Jezabel? Gente, se Deus respeitou, presta atenção, Deus preservou a vida de Elias, porque ele foi pedir, Senhor, já basta, Senhor, tira a minha vida. A Jezabel queria matá-lo, era só ficar lá que a Jezabel fazia o serviço, mas Elias foge para dizer, Deus, eu até quero morrer, mas não pelas mãos do meu inimigo, não pelas mãos do diabo, não pelas mãos da Jezabel. Eu até quero morrer, eu estou cansado, eu estou esgotado, mas eu quero morrer pelas tuas mãos. A minha vida é tua, Deus, até o meu último fôlego. Eu quero que o Senhor esteja comigo, não a Jezabel. Quem vai me ver expirar é o Senhor, não a Jezabel. Quer um casamento abençoado, não é pelas mãos do diabo, é pelas mãos de Deus. Quer uma saúde abençoada, é pelas mãos de Deus. Quer uma vida próspera, quer prosperar, Deus não é contra, mas a minha e a sua prosperidade vem de Deus, é para a glória de Deus. As nossas realizações não são pelas mãos de Jezabel, são pelas mãos de Deus, gente. É sobre isso. Se o homem, até a morte dele, ele deu para Deus, aí Deus falou, acabou, zerou o game. Se até a morte ele está dizendo, pode me matar, Deus. Gente, o que é o mais normal? A gente orar dizendo, Deus, eu não quero.
E esse homem disse: Deus, o Senhor pode me matar, ela não. Eu queria viver mais. Ele podia falar assim: Deus, mata Jezabel. Ele está pedindo para Deus matar, não está? Gente, Elias está pedindo para Deus matar? Qual a diferença de você orar para Deus matar você ou matar o outro? Que inclusive é endemoniado, está corrompendo a nação inteira. Gente, é muito mais vantagem matar quem? Elias podia falar: Senhor, mata Jezabel e eu vou viver em paz. Aí disse: Deus, eu estou esgotado, mata eu e arruma outro para encarar Jezabel, porque eu não aguento mais. Na fraqueza dele, presta atenção nessa frase que eu vou te dizer. Na fraqueza dele, ele ainda honrou a Deus. Na fraqueza dele, Elias podia ter pedido: Deus, anula Jezabel, mata Jezabel, mas ele está esgotado. Ele podia dizer: Deus, mata ela e eu vou continuar o meu ministério. Não, ele estava esgotado. Ele falou: Deus, me mata. Eu não quero que ela me mate. Eu não vou morrer pelas mãos do inimigo. Eu vou morrer pelas tuas mãos. Quem vai me ver dar o último suspiro é o Senhor e não meu inimigo. Sabe o que é isso? Elias dizendo: Deus, é o Senhor. Na fraqueza da minha vida, eu ainda vou te honrar. No cansaço, no esgotamento, na dor, no desânimo da minha vida, eu ainda vou recorrer ao Senhor. Ei, nós precisamos pregar para a nossa alma: ei, minha alma, porque você está abatida, espere em Deus. Recorre a Deus, cansado, ferido, abatido, desiludido, desanimado, traído, decepcionado. Ainda assim, recorra a Deus, porque Deus tem algo que vai te surpreender. Ele surpreendeu Elias, que nem viu a morte. Ele vai surpreender você, se até na tua fraqueza você recorrer a Ele. Não foi uma oração de força, não foi uma oração pedindo poder, não foi uma oração pedindo conquistas, não foi uma oração pedindo vitória contra os inimigos. Quantas vezes Davi orou: Deus, me faz vencer os meus inimigos. Pronto, alguém vai dizer: não, mas o Elias não era dessa pegada. O Elias acabou de matar um monte de profeta, gente. Centenas deles. Lê o desafio contra os profetas de Baal. Não foi só fogo do céu que desceu, não. Depois que o fogo do céu desceu, ele chamou o povo e falou: agora vamos matar esses caras. Quem já leu isso na Bíblia? Ele matou aqueles profetas, gente. Não tinha dificuldade nenhuma ele orar e falar: Deus, mata Jezabel. Mas se morrer a Jezabel, vai levantar outra pessoa. Sabe por quê? Porque sempre vai depender da nossa escolha. Escolher seguir Jezabel ou o Senhor, escolher seguir Baal ou o Senhor. Sabe aquela coisa que a gente... Quem é que já pensou? Era só Deus tirar o diabo do mundo. Era só tirar o pecado do mundo, ficava tudo bem. Quem já pensou assim? Tirar a violência do mundo, tirar a corrupção do mundo, tirar não sei o que do mundo. Escolha. Deus quer ser a nossa escolha. Um dia Jezabel vai morrer, mas outra pessoa vai ter uma proposta ruim para o povo, diferente. Sempre vai ter. É duro, mas o povo de vez em quando escolhe a Jezabel. E por aí vai. E aí? Aí o verso 5 vai dizer assim, então ele se deitou debaixo do pé de Esta e dormiu. Enquanto dormiu, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. O verso 6 diz para a gente: Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Porque às vezes a gente está tão esgotado que um culto, por mais maravilhoso que seja, um momento de oração, por mais maravilhoso que seja, pão quentinho do céu. Eu creio que nessa manhã Deus está dando um pão bem gostoso para a gente. Quentinho do céu, água revigorando a gente, que maravilha. Aquele momento que a gente teve de oração aqui antes da palavra, que coisa incrível, foi refrigério puro. Foi ou não foi? Hoje aqui pão quentinho e um jarro de água. Mas a gente está tão esgotado que depois a gente vai dormir de novo, se deitar de novo, ter medo de novo, se deprimir de novo. Sabe, gente, não é propaganda, não é, mas eu vou falar. A quarta profética, e é bem no meio da semana, é justamente porque a gente volta a se deitar. Mas tem gente que não entendeu. Tem gente que acha que assim, o pastor não tem nada para fazer, aí ele fica marcando esse escudo para a gente vir para cá. A semana dele é muito à toa. Ele fica à toa, não tem nada a fazer, a vida dele, assim, a agenda dele é muito livre. Aí ele fala: quer saber, eu vou mandar esse povo tudo vir aqui na quarta-feira. Não, é que depois de a gente se alimentar bem no domingo, daqui a pouco a gente deita de novo. Daqui a pouco a gente baixa a guarda de novo. E sabe por que o pastor insiste tanto? Porque a hora que o bicho pega, a gente sabe que é aqui que vai estourar. Então a gente prefere alimentar para todo mundo estar saudável. Quem entende? O anjo chama para vir comer de novo.
Olha aqui, esse anjo faz igual eu faço. Gente, não falta domingo, não falta quarta. Ei, ó, nós precisamos alimentar, hein? Olha o que diz o verso 7. O anjo do Senhor fez o quê? Quarta ele volta aqui. Tocou mais uma vez. E disse, o que ele disse? Levante-se e coma um pouco mais. Mas eu comi domingo, pastor. Domingo que vem eu venho comer de novo. Não, coma um pouco. Do contrário, não. A viagem que tem pela frente. Quem já entendeu isso, irmão, não perde o encontro. Pastor, mas não é o meu caso. Uau! Temos alguém mais ungido que Elias aqui em nosso meio. Então, possivelmente, veremos mais um arrebatamento. Bonito, amém. Mas eu duvido. Com toda a fragilidade da minha incredulidade. Mas eu entendo, também quero falar amém, porque eu quero ser arrebatado. Israel chegou esses dias e orou, falou, mamãe, acho que foi depois do irmão Marcos, é muito triste quando uma pessoa que a gente ama parte antes da gente. Nós paramos, porque Israel tem hora. E tem uma palavra que Israel usa, ele totalmente. Ele falava assim, não, porque papai, eu estava pensando totalmente, a gente poderia ir chamar meus amigos totalmente. Ele é cheio do totalmente. Ele é o Zé do totalmente. É muito triste. Eu estava pensando totalmente que a gente podia orar para Jesus, arrebatar e a gente ir tudo junto. Para ninguém ficar triste, aí a gente fica feliz totalmente. Eu falei, eu concordo, filho. E não é só orar para isso. A gente precisa anunciar Jesus. Quem aqui tem pessoas que você ama, que você gostaria de nunca precisar se despedir? O seu testemunho está contribuindo para isso? Sem nem perguntar, né, Jenny? Essa foi, uau! Estômago, essa semana. Quando quiser fazer igual ao mundo, lembra disso. Você está contribuindo para ter muitas despedidas ainda. Mas quando você disser, não vou me comportar como o mundo, eu vou me comportar como Cristo, e essa pessoa vai ver Cristo em mim, você está contribuindo para não precisar se despedir de mais ninguém. A gente subir tudo junto. É sobre isso, gente. Quando Ele for anunciado em todos os lugares da terra, então Ele vem nos buscar. Cabe a nós. A velocidade depende da gente, não dos anjos, e nem dele. Depende da gente. A gente pode, e a gente foi chamado para participar desse processo. Quem entende isso? E a igreja precisa pregar sobre isso. Senão não é igreja. Levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. O verso 8 vai dizer para a gente. Elias se levantou, comeu e bebeu o alimento, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de... Aí o engraçadinho fala assim, pastor, então dá para eu faltar 40 dias depois de um culto muito abençoado, né? Eu vou falar igual minha mãe, que Deus te responda. Minha mãe, quando a gente começa a tirar sarro, a nossa família a gente brinca muito e tal, aí a gente começa a provocar lá, aí ela, que Deus te responda. Quando ela fala que Deus te responda, irmão, é quase que perigoso. Ei, 40 dias e 40 noites com a força de um alimento. Do céu. O que significa isso? A vitória completa das batalhas que estamos travando depende de uma boa alimentação do céu. Caminham até o Monte Sinai, o monte de Deus. O bom alimento vai sempre te aproximar de Deus. Anota isso e nunca mais esquece. Se alguém te deu uma boa palavra, te aproximou de Deus. Se alguém te deu um bom conselho, te aproximou de Deus. Cuidado com gente que quer te afastar de Deus. Está servindo demais, hein? Você está participando demais. Você está orando demais. Você está muito não sei o quê. Você está não sei o que lá. Comida estragada. Gente contaminada. Jezabel. Quando é o anjo que está alimentando, a força da comida que o anjo entrega faz a gente caminhar para a presença de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Alguém quer mais de Deus? O verso 9 diz assim, ó. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite, e então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? Deus veio e fez uma pergunta para Deus, para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não sabia, gente? Tem hora que parece que Deus não sabe o que está acontecendo na nossa vida, né?
Imagina Jesus olhando para um cego. O que você quer que eu faça? Está de brincadeira, o que eu quero? Eu não quero uma cesta básica. Eu quero... Mas tem hora que Deus quer saber se a gente sabe o que a gente quer. Você sabe o que você quer? Da vida, do futuro? Pastor, eu quero casar bem. Posso falar? Vou até baixar, falar baixinho, só para Ju. Para Ju que é solteira. Na balada, não encontra para casar bem. Talvez, por um milagre, misericórdia, encontra uma exceção. Mas é mais difícil. Na boca de fumo, não vai encontrar para casar bem. Ai, Jesus, amigos. O desobediente, preguiçoso, não estuda, não trabalha, só quer ficar à toa. Vai ser assim no casamento. Hoje, eu tenho que ficar controlando. Hoje tem a geração. Gente, por favor, não tem nenhum problema, calma. Hoje tem a geração dos marmanjos de videogame. Eu gosto de videogame. Jogo pouco hoje, já joguei mais, mas tá tudo bem. A esposa faz tudo. E ele fica só no videogame. Vai ler a Bíblia, varão. Tanga frouxa. Homem é provedor. Homem é caçador. Homem é o guerreiro. Homem é o cara que luta. Homem é o cara que dá o sangue ali pela família. Amor, traz um petisco. Eu peço para a Lindinha preparar um monte de coisa gostosa, tá tudo bem. Mas eu vou à luta. Gente, pelo amor de Deus, João, que vai casar. Não tem nenhum problema ter o dia dos amigos, estar lá e jogar um videogame, se divertir, não tem problema nenhum. Se a tua mulher olha e fala, esse cara luta pela gente. Ele tem que ter um momento dele de lazer, glória a Deus, que alegria. Você nem precisa pedir, fala, deixa eu te servir. Porque que homem ele é. Ora, vira e mexe, eu vejo. Acorda de madrugada para ir no banheiro, fazer xixi, tomar água. Tá esse homem de joelho lá. Fala, meu Deus, eu nem vi ele levantar. Tá orando, clamando. Tem dia que eu falo, estou cansado para ir para o culto. Eu falo, mas nós vamos e vamos logo, vamos cedo. Servir o nosso Deus. Trabalha, adora. Reúne a família, ministra a família. Isso é padrão de homem bíblico. Das mulheres eu não vou falar não, hoje vocês vão ficar de boa, tá? Mas a mulher chata que reclama de tudo. Lavou a louça, mas não guardou. Próxima vez eu não lavo, assim não te incomoda o fato de eu não ter guardado. Já que parou de falar dos homens e não dá tempo dela responder mais, né, Marcelo? Aproveita. Gente, pelo amor de Deus, Deus liberta a gente da cultura de enxugar louça. Vai olhar, você só põe bactéria, aquele pano sujo, velho. Você lavou tudo, pega o pano sujo e suja de volta. Deixa secar. Deixa o oxigênio fazer o papel dele, ué. Para que existe escorredor? Não, você não secou a louça, não, para não encebar o que eu lavei. Mas o pano de prata eu pus é novo. O menino acabou de passar a mão nele. Oi, irmão. Equilíbrio. A mulher sabe edifica. O homem provê, protege. Equilíbrio. O que você faz aqui? Tem hora que Deus fala assim, o que você está fazendo nessa roda? Não, Deus, eu vim aqui. Você quer usar droga? Não, Deus, nunca vou usar droga. Então o que você está fazendo nessa roda? Irmãos, eu comecei tão bem hoje. Eu estava tão bonitinho, né, Jenny? Deus ama, respira fundo, abraça. Nossa, gente, eu estava me sentindo... Chuchuzinho de Jesus. Mas deu ruim, né? Ou deu bom? O que você está fazendo aí? Oh, Deus, é que são meus... O que você está ouvindo essa porcaria? Não, tem nada demais, né? O que você está ouvindo isso? Não, porque isso não te edifica, só intoxica a sua mente. Daqui a pouco você vai achar normal fazer o que você está ouvindo aí. 3 ações, eu já falei que eu vou pregar um dia desse, é só eles me lembrarem. Eu peço para eles anotar, eles não me lembram, mas está tudo bem. É brincadeira nossa, tá?
Pensamento, fala e ação. Pecado e vida de fé passam por essas 3 etapas: pensamento, ação, palavras e ação. Te mostro na Bíblia. Tem uma mensagem poderosa sobre isso. O positivo e o negativo passa por pensamento, palavras e ação. A gente não começa agindo, a gente pensa. Nossos pensamentos são alimentados, nossos pensamentos são contaminados. Cuidado com o que você ouve, o que você assiste. Você está alimentando o primeiro nível. Daqui a pouco você está falando o segundo nível. A próxima coisa é agir. Não, eu nunca vou me prostituir, mas fico ouvindo música que só fala de prostituição. O pensamento já está cheio de prostituição, as palavras estão cheias de prostituição. Agora é só agir. Já não é uma coisa tão repulsiva. Quem entende o que eu estou dizendo? O que antes falava misericórdia, agora já é confortável diante dos olhos, dos ouvidos, da mente e das palavras. Um abismo chama outro. O que você faz aqui, Rogério? Senhor, eu vim te servir, eu vim fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Então tá jóia. A pergunta de Deus hoje para... se eu soubesse que a mensagem ia ser essa, eu tinha mudado tudo. Porque eu não vou chegar na metade dela e está tudo bem. Se Deus quiser, domingo que vem eu prego o resto ou quarta. Continuo. O que você faz aqui? Responde. Eu respondi. Eu vim fazer o que o Senhor me chamou. Vim servir. E você veio fazer o quê? Eu vim porque essa mulher encheu meu saco. Esse homem encheu meu saco. Meu pai, minha mãe. Eu vim porque eu tenho medo de ir para o inferno. O que você veio fazer aqui? Eu vim porque é a minha escala. O que você veio fazer aqui? Eu vim porque é bonito. Eu vim porque é legal, eu vim porque eu tenho amigos. O que você faz aqui? Deus diz, esse povo eu criei para me dar louvor. Eu vim te adorar, Deus. Eu vim me conectar contigo, Deus. Eu vim te conhecer, eu vim me esvaziar de mim para ser cheio do Senhor. Deus, eu vim para o Senhor quebrar o vaso e fazer de novo. Eu vim para entregar no teu altar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu vim, Deus, porque não faz sentido começar uma semana sem estar diante de ti, Deus. O que fazes aqui? Isso vai ecoar na minha e na sua mente essa semana. Em cada lugar que a gente for. Cada música que a gente ouvir, cada vídeo que a gente assistir, cada conversa que a gente tiver. Deus vai entrar, Espírito Santo, me ajuda nisso. Fica soprando, o que você está fazendo aqui? Por que você está ouvindo isso? O que você está vendo isso? O que você está fazendo aqui, Rogério? Se a gente pensar nisso, o cabra nunca mais tem um caso extraconjugal. A hora que ele pensar, Deus fala, o que você está fazendo aqui nesse motel? Esperando quem? Ou com quem? O que você faz aqui nessa conversa de WhatsApp secreta? O que você está fazendo aqui nesse direct? O que você está fazendo aqui nesse vídeo imoral, pornográfico? O que você está fazendo aqui com esse dinheiro que não é seu? O que você está fazendo aqui? Você está fazendo o que foi chamado para fazer? Ou, aqui eu vou esticar. O que você está deixando de fazer aqui, Rogério? Foi chamado para fazer algo aqui e não está fazendo? E está sobrecarregando quem faz? O que você está deixando de fazer aqui? Deus, eu fui chamado para fazer tal coisa e não estou fazendo. Aquele que sabe fazer o bem, Tiago escreveu, e não faz, comete pecado. O que você não está fazendo aqui? Não, sabe, porque é a hora do Fantástico. Fantástico Mundo de Bob. É que é a hora do jogo, é que é a hora da novela, é que é a hora... Ai, Jesus. Nem sei se ainda existe o tal do Big Brother. Graças a Deus eu não sei. Não, eu sei que existe, eu não sei se só está tendo. O que você não está fazendo onde eu mandei você estar? O que você está deixando de fazer que eu te chamei para fazer? Por isso a tua fé está fraca. Você não está afiando o corte do seu machado. Você só ouve gente desanimada. Você só ouve gente que murmura, que reclama. Quem foi que alimentou Elias? Não, agora dá uma salva de palmas para vocês, de verdade. Por favor, dá uma salva de palmas para vocês. Não, mas bem forte, vai. De verdade. Sabe o que eu pensei que vocês iam falar? Deus. Claro que o anjo é ministro de Deus. Mas quem foi que alimentou? Vocês estão incríveis. E não é... Vamos lá, só para até o 13. Eu vou ler, aí eu falo, depois a gente continua a mensagem, tá?
Ele respondeu: tenho servido com zelo, Senhor. Gente, a gente é bom em justificativa, a gente é bom pra caramba em explicar, a gente tem uma explicação para tudo. Eu estou vendo isso, mas não é por mal. Eu estou ouvindo aquilo, mas eu não deixo me contaminar. Isso. Ixi, Deus já conhece todas as desculpinhas, tá bom? Tenho sido extremamente... Não, sabe o que é, pastor? É que se eu não... Ei, mostra que tem alguém de Deus nessa conversa. Mostra que tem alguém de Deus nessa conversa. E essa amizade, essa aliança, esse namoro, esse casamento, qualquer coisa que for, vai ser debaixo da bênção de Deus, porque alguém foi firme. Sabe o que me chamou a atenção na pastora, quando eu a conheci? Eu tinha vindo do mundo. Eu já estava firme com Jesus, mas tinha vindo do mundo. É que eu olhei para ela e eu vi que ela não era uma menina fácil para eu levar para a cama. Porque lá no mundo eu vi muita menina fácil para levar para a cama. E se ela fosse mais uma menina fácil para levar para a cama, ela não seria minha esposa. Está aqui o recado para os varões e para as varetas, ou varoas. Quem você quer ser conhecido? Quer arrumar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Seja a pessoa que diz não. Ei, essa conversa aqui não. Me respeito que eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Ei, vamos honrar Deus. Ei, vamos honrar pai e mãe. Ei, vamos honrar a palavra. Ei, vamos honrar princípios. Ei, vamos honrar o lugar que a gente trabalha. Sei lá o que, mas vamos honrar. Se a pessoa é uma bênção, que você diz que é, essa pessoa vai dizer: agora eu acertei a mão. Agora vai! Eu não estou dizendo que quem começou errado não conserta, Deus conserta. Mas dói mais, não dói, gente? Uxi, com certeza. Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram aliança contigo. É sempre os outros, né? Derrubaram teus altares, mataram teus profetas, sou o único que restou e agora também procuram me matar. O 11 diz: sai e põe-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu. Só um detalhe, ele falou que só ele tinha sobrado. Deus falou: tem mais 7.000 que eu guardei que não se dobraram para Baal, tá? Mas aí, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. O Senhor fez o quê? E um forte vendaval atingiu o monte, era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Deus mandou o vento, mas não estava nele. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no... Deus mandou o terremoto, mas não estava nele. E o 12 diz: depois do terremoto houve... Deus mandou fogo, mas o Senhor não estava no... E depois do fogo veio um suave sussurro. Igual a gente fez aqui no começo. Deixa Deus suspirar. Deixa Deus falar. E o verso 13 diz: quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, porque ele percebeu a presença de Deus. Será que nós nos tornamos tão insensíveis que a gente vê sinais, mas não percebe a presença? Hoje, sempre, não é só hoje, o ser humano se empolga com as emoções. O que provoca mais sensações, emoções? Fogo, vendaval, terremoto ou uma palavra baixinha, mansa, suave? O que provoca mais as emoções, sensações? Terremoto, vento, fogo. Tem gente que está procurando o que enche os olhos, o que enche as emoções. E Deus está procurando gente que quer ouvir a voz dele. Cobriu o rosto com a capa. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui? Elias, de novo. Põe o tópico para a gente poder orar, porque meu tempo já deu. Já passou, aliás. O anjo vai nos alimentar, mas a voz suave que aquieta nossos medos, inquietações e desesperos, nos dará direção. Mais uma vez, seja alimentado pelo anjo. Seja alimentado por Deus. Mas não fique inquieto, nem tente apresentar um excesso de justificativas e desculpas. É hora de acalmar a alma e ouvir tudo o que Deus tem a dizer, porque vem alimento, mas também vem direção. Porque se vier alimento, vem força, e não tiver direção, a gente usa a força no sentido errado. O que Deus quer fazer comigo e com você é alinhar nossa visão. Ele dá força, Ele aponta o destino, Ele aponta o caminho, e grandes sonhos se realizam para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Só quem crê diz, pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso.
Pode aplaudir a Cristo.